Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Neste vídeo vamos resolver alguns problemas envolvendo permutações. Vamos lá? Primeiro, a permutação simples. Como é que a gente calcula a permutação simples? Se tivermos n objetos distintos e quisermos colocar em fila, como é que a gente pode fazer? É simplesmente a gente fazer a permutação simples de n objetos, que é igual ao fatorial de n. Ok? Permutação simples de n objetos é simplesmente o fatorial de n. Tudo bem? A gente sempre fala, quando fala de permutação simples, essa ideia de colocar em fila, tá certo? De ordenar os objetos. Então, eu tenho n objetos e quero colocar em fila, posso fazer isso de n fatorial. Tudo bem? Vamos ver aqui alguns exemplos de permutação simples. Quantos números dá para fazer invertendo a ordem dos algarismos deste número? Veja que este número é composto por 6 algarismos, todos distintos. Então, trata-se de uma permutação simples. Se tivesse algarismos repetidos, aí seria uma permutação com elementos repetidos. Então, aqui eu tenho 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos distintos. Então, permutar aqui, inverter eles, vai ser uma permutação simples de 6 elementos, que é igual a fatorial de 6. O que é a fatorial de 6? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando isso aqui, o que é que eu tenho? 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 dá 24, 24 vezes 5 dá 120, 120 vezes 6, 720. Então aqui, se eu inverter a ordem desses algarismos, dá para formar 720 números. Tudo bem? Um outro exemplo. Quantos anagramas da palavra caderno tem as vogais juntas? Veja que a palavra caderno tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras, todas distintas. Tudo bem? Se estivesse perguntando apenas quantos anagramas tem a palavra caderno, já que são 7 letras distintas, seria, vamos botar aqui, todos os anagramas, né? Todos os anagramas da palavra caderno. Todos os anagramas, tá? Independente de ter vogais juntas ou não. Seria o quê? Seria a permutação simples de 7 elementos, que é igual a fatorial de 7. E quanto é a fatorial de 7? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? Multiplicando aqui, o que é que temos? Fatorial de 6, a gente já fez aqui em cima, né? 720. Então, 720 vezes 7. 720 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. 4 vai 1. 7 vezes 7, 49. E 1, 50. Então, daria 5.040 anagramas, ok? Se fosse os anagramas da palavra caderno, independente das vogais ser juntas ou não. Mas observe que aqui está querendo as vogais juntas. Então, como é que podemos fazer isso? Simplesmente vamos considerar as vogais como se fosse uma letra só. Eu tenho aqui o A, o E e o O. Tenho 3 vogais. Então, vamos colocar aqui como se elas fossem uma letra só. Vou colocar aqui o A, o E e o O, tá certo? E agora vem as outras letras, o C, o D, o R e o N. Tudo bem? Então, das 7 letras, eu vou ter o que agora? Vou ter 5 consoantes. Aliás, 4, né? 4 consoantes e 3 vogais. Essas 3 vogais contam como uma letra só. Então, aqui, eu vou fazer permutação simples de quantos elementos? De 5 elementos. Então, vai ser permutação simples de 5 elementos. Então, isso aqui, do jeito que está aqui, vai ser permutação simples de 5 elementos, que é fatorial de 5. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é igual
2, 6, 24, 120. Então, eu tenho 120 anagramas da palavra caderno com as vogais juntas. Só que as vogais estão juntas em uma mesma ordem. Se aqui tivesse dizendo quantos anagramas da palavra caderno tem as vogais juntas em uma mesma ordem, então seria essa, 120. Mas acontece que essas três vogais elas podem mudar de lugar entre elas e ainda permanecerem juntas, não é isso mesmo? Então vamos ver de quantos modos as vogais, o A, o E e o O, podem mudar de lugar entre eles e ainda permanecer juntos. Então é como se nós tivéssemos que fazer um outro cálculo de anagrama só para esse aqui. Ó. Então o A, o E e o O podem ficar juntos de quantos modos? Ó, eles podem ficar juntos, ou juntas, né? Não são três? Três diferentes? Então é fatorial de 3. É como se fosse uma outra permutação, né? 3, 2, 1. Fatorial de 3, tá ok? Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. É como se fizéssemos outra permutação só para eles três. Então, o A, o E e o O podem ficar juntos de quantos modos? 6 modos, tá ok? Fiz uma permutação só para os três aqui, ó. Permutação de 3. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, agora, qual vai ser o total? O total que nós temos, ó, para cada uma dessas 6, nós vamos ter 120, tá certo? Para cada um dos modos que as vogais podem ficar juntas, que são 6, né? Para cada uma das 6, nós vamos ter 120. Então, aqui o total de anagramas da palavra caderno com as vogais juntas é 120 vezes 6. 120 vezes 6. Ora, 120 vezes 6 dá quanto? Dá 720. Ok? Então, a palavra caderno tem 720 anagramas com as vogais juntas. Tudo bem? Qualquer dúvida que tiver, deixa aí nos comentários, tá certo? Mais um exemplo. De quantos modos é possível colocar 8 pessoas em fila, de modo que 2 delas, Pedro e Maria, não fiquem juntas? Vejam só, nós temos 8 pessoas. Então, é uma permutação simples, né? As pessoas são diferentes. Então, como podemos colocar as 8 pessoas em fila? Se não tivesse essa restrição aqui, seria o quê, né? O total, tá certo? Total geral, independente de Pedro e Maria estar junto, né? Todos os casos possíveis. Vamos botar aqui, né? Todos os casos possíveis. Vamos fazer tudo junto, independente de ser Pedro e Maria junto ou não, tá certo? Bom, são 8 pessoas? Não é para colocar em fila? Então, a permutação simples de 8 elementos. É fatorial de 8. Tudo bem? E quanto é fatorial de 8? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando isso aqui, o que é que vamos ter? Ó, 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 120, 720, vezes 7, 5.040, que já fizemos, né? 5.040 vezes 8, vamos fazer aqui de lado? Então, aqui 5.040 vezes 8. Tudo bem? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. 2 vai 3. 8 vezes 0, 0. 3 que foi. 8 vezes 5, 40. Então, temos aqui, ó, 40.320. Tá ok? Isso aqui seria 40.320 os modos de colocar as 8 pessoas em fila, independente de ter Pedro e Maria juntos ou não. Certo? Isso aqui é o total. Queremos que Pedro e Maria não fiquem juntos. O que é que vamos fazer? Vamos ver os casos em que eles ficam juntos e aí a gente subtrai. Então vamos lá. Bom, considerando Pedro e Maria juntos, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 8 pessoas, tá certo? Aí vou tirar Pedro e Maria, fica 6. Como Pedro e Maria, vamos fazer o cálculo deles juntos, aí eles vão ser contados como um só. Aí fica 7, tá certo? Então vamos lá. Com Pedro e Maria juntos, tá certo? Pedro e Maria
junto. Então, temos o quê? Ó? Vai ser permutação de 7, tá ok? Permutação simples de 7, que é igual a fatorial de 7. Por que permutação de 7? Porque tem 8 pessoas, tiro Pedro e Maria, fica 6. Aí Pedro e Maria conto como uma só, já que elas vão estar juntas, conto como uma só. Aí fica 7. Permutação simples de 7, que dá o quê? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que já fizemos isso, né? Permutação de 7 dá 5.040. Então, Pedro e Maria podem ficar juntos de 5.040. Mas só que é Pedro e Maria juntos numa mesma ordem, né? Só que Pedro e Maria podem estar juntos de duas formas diferentes. Pode estar primeiro Pedro e depois Maria, ou o contrário, né? Então, Pedro e Maria podem ficar juntos de quantas formas? Tá certo? Porque, ó, Pedro e Maria podem mudar de lugar entre eles e ainda permanecer juntos, tá certo? E eles podem fazer isso de quantas formas? Eles podem fazer isso de duas formas, né? Que é fatorial de 2. Tá ok? De duas formas. Então, o que vamos ter que fazer? Então, Pedro e Maria podem ficar juntos. Então, o total de modos com Pedro e Maria juntos vai ser o quê? Vai ser 5.040 vezes 2. Ok? Pedro e Maria juntos. Vai ser 5.040 vezes fatorial de 2, que é 2. Aí vai dar o quê? Vai dar 10.080. Então, isso aqui é o número de modos em que Pedro e Maria ficam juntos. Isso aqui é o número de modos total, independente deles estarem juntos ou não. Mas o problema pede para eles ficarem separados, né? Não ficarem juntos. Então, vamos ver com Pedro e Maria separados, que é o que está perguntando. Vai ser o quê? Vai ser o total, 40.320, menos o número de modos em que eles ficam juntos, 10.080. Bom, subtraindo aqui, o que é que vamos ter? Vamos fazer a conta aqui de lado. 40.320 menos 10.080. Ó, 10.080. 0, 8 para 12, 4, vem 1. 1 para 3, 2, não vem nada. 0, 3. Então, 30.240, tá ok? Então, Pedro e Maria não ficam juntos em 30.240. Então, esse é o número de modos, certo? É possível fazer essa fila de 30.240 formas distintas. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Ó, mais um exemplo, ó. As permutações das letras da palavra prova foram listadas em ordem alfabética como se fossem palavras de 5 letras em um dicionário. A 73ª palavra nessa lista é. Então, qual dessas aqui? Veja que a palavra prova tem 5 letras, todas distintas. Então, qual o total de anagramas da palavra prova? Vamos lá. Então, seria a permutação de 5 elementos, que é o quê? 5, 4, 3, 2, 1. 120. Então, a palavra prova tem 120 anagramas. Todos foram colocados em ordem. Se a gente pegar as letras da palavra prova e colocar em ordem, vamos ter o quê? Vamos ter primeiro o A, não é isso? Depois o O, o P, o R e o V. Então vai ter palavras começadas com todas estas letras. Vamos colocar aqui em ordem. Quantas teria começada por A? Vamos ver? Começadas por A. O que é que vamos ter? Não são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria o A, tá certo? Então aqui só tem uma possibilidade, que é o A. Aqui pode ser as outras.
qualquer uma das outras 4, O, P, R, V. Certo? Então aqui ó, seria 4, 3, 2, 1. Multiplicando aqui dá 24. 24 começam por A. Agora vamos ver as que começam por O. Vamos botar aqui, ó, começados por O, tá certo? Ó, mesma coisa, ó, uma letra, 2, 3, 4, 5, tá ok? Aqui vai ser O, então só tem uma possibilidade, que é o O, tá certo? Aqui fica as outras 4 possibilidades. Multiplicando tudo isso, vamos ter 24, tá ok? Agora vamos ver as começadas por P. Ó, 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a primeira letra é P, então só tem uma possibilidade. E aqui fica as outras 4. Fatorial de 4, tá ok? Que é 24. Então vejam que aqui nós já temos o quê? Ó? 72 palavras. 24 começada por A, 24 começados por O e 24 começados por P. A próxima já é a nossa, 73ª. Então a gente já fez essa e essa. Então a próxima vai começar por R. Aí vai ser a que nós queremos. Começado por R, tá certo? Então não pode ser essa daqui, ó. Essa não é, terá que ser uma dessas 3. Começado por R. Mas como está em ordem alfabética, então começado por R, aí depois do R vai vir o quê? Ó, começados por R, né? Depois do R vai vir o quê? Não está em ordem alfabética? Então vai vir o A, tá certo? Vai vir o A, porque está em ordem alfabética. E depois do A vai vir o quê? Se está em ordem alfabética? Vai vir o O, tá ok? O O. Então, com isso, já dá para a gente responder aqui, ó. Não vai ser essa, tá começada por R, A, P. Essa não vai ser. Essa daqui também não vai ser, ó. Então, vai ser essa, ó. Tá certo? Todas já foram eliminadas, fica essa aqui. Então, essa é a alternativa correta dessa questão, tá ok? Tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, deixa nos comentários, tá certo? Agora vamos ver as permutações com elementos repetidos. Como exemplo, vamos ver esse aqui, ó. Quantos anagramas tem a palavra matemática? Para calcular as permutações com elementos repetidos, digamos que você tenha n elementos, então a permutação de n elementos, e desses n elementos tenha um que se repita x vezes, outro que se repita y vezes, e outro que se repita z vezes, podia até ter mais. Como é que eu calculo isso? É simples, é fatorial de n dividido por fatorial de x vezes fatorial de y vezes fatorial de z e assim sucessivamente, tá certo? É assim que nós calculamos as permutações com elementos repetidos. Tá ok? No caso aqui da palavra matemática, observe que tem quantos elementos? Cada letra vai ser um elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que não colocamos o acento para desconsiderar o acento, tá certo? Então 10 não vai ser o quê? Permutação de 10 elementos. Tem elementos repetidos? Tem. Se não tivesse elemento repetido, seria só permutação de 10, permutação simples. Aqui tem elementos repetidos, então vai ser o quê? Vai ser permutação de 10, onde desses 10, ó, o M aparece 2 vezes, boto aqui. O A aparece 3 vezes, ó, coloco aqui. E o T aparece 2 vezes, coloco aqui. O E só aparece uma vez, não precisa colocar aqui, tá certo? O I também só aparece uma vez, não precisa. E o C também não precisa. Então fica o quê? Ó? Fica fatorial de 10 sobre fatorial de 2 vezes fatorial de 3 vezes fatorial de 2. Fazendo essas contas, o que temos? Ó? Vamos fazer aqui abaixo. Fatorial de 10 é o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá ok? Dividido por fatorial de 2, que é 2 vezes 1, fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, e fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Observe que 3 vezes 2 vezes 1, ó, posso cortar aqui com 3 vezes 2 vezes 1, e fatorial 2 vezes 1 é 2, vezes 2 é 4, vezes 1, 4. Posso cortar com 4, tá certo? Posso cortar esse aqui e esse com 4. Fique só com a parte de cima, ó.
Vamos fazer aqui. Ó, esse daqui dá 210, tá ok? E esse aqui, ó, dá 10 vezes 9, 90, dá 720. Então, vamos multiplicar 720 vezes 210, tá ok? Multiplicando isso, o que é que temos? Vamos fazer aqui de lado, ó. 720 vezes 210. Ó, 0, 1 vez 0, 0, 1 vez 2, 2, 1 vez 7, 7, tá? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. Então, ó, 0, 0, 2, 11 vai 1, 5, 1. Então, deu isso aqui, ó, 151.200. 151.200. Então, a palavra matemática tem 151.200 anagramas. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo? Aqui, ó. Quantos anagramas da palavra Araripina tem as consoantes juntas? Então, vamos lá. As consoantes aqui, ó. Uma, né? Outra, outra e outra. Vamos colocar elas aqui, ó. O R de novo, o P e o N. Elas vão estar juntas, tá certo? Aí depois teremos as vogais, ó. O A, um A, né? O outro A, o I, o outro I e o outro A, tá certo? Essas consoantes vão ser contadas como uma letra só. Então temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então aqui, ó, vamos botar aqui de lado. Permutação de 6 elementos. Tem elementos repetidos? Tem. Tem quantos? Ó, tem 3A, 3 aqui, e 2I, 2 aqui. Aí você diz, mas Antônio, tem 2 R também. Por enquanto, eu não olho o fato desses R estar repetidos. Por quê? Porque essas letras estão sendo contadas como uma só, tá certo? Então aqui tudo é uma coisa só. Então eu não olho o fato do R estar repetido. A gente vai olhar daqui a pouco. Então aqui eu faço permutação de 6 elementos, onde desses 6 tem um que aparece 3 vezes e tem outro que aparece 2 vezes. Então temos, ó. Temos aqui o quê? Tá certo? Temos fatorial de 6 sobre fatorial de 3 vezes fatorial de 2. Fatorial de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Continua, vou botar fatorial para dar a ideia que continua, tá certo? Que vai cortar com esse de baixo. E aqui, ó, fatorial de 3, fatorial de 2. Esse fatorial de 3 corta com esse aqui. O que é que eu tenho aqui em cima? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120. E fatorial de 2 é 2. Então aqui eu vou ter 60. 120 dividido por 2, 60, tá ok? 60 anagramas. 60 anagramas da palavra Araripina com as consoantes juntas. Agora observe uma coisa. As consoantes estão juntas? Elas só podem ficar juntas nessa ordem, R, R, P, N? Não. Elas podem mudar de posição entre elas e ainda permanecer juntos. De quantos modos essas 4 consoantes podem mudar de lugar entre elas e ainda permanecer juntas? Então é como se tivéssemos que fazer outra permutação só para elas. Vamos fazer? Veja aqui, ó. Elas podem mudar de lugar entre elas e ainda permanecer juntas de quantos modos, né? Vamos escrever aqui, ó. De quantos? Vamos ver. Observe. Ó. Eu tenho 4 elementos, né? Então é permutação simples. Aliás, permutação de 4 elementos. Só que desses 4, agora eu olho o fato de que o R aparece 2 vezes. Ó. Tem um que aparece 2 vezes. Então vai ser o quê? Ó? Vai ser fatorial de 4 sobre fatorial de 2. O que aparece uma vez só não é preciso colocar, porque não vai alterar se a gente fizer fatorial de 1, que fatorial de 1 é 1, tá certo? Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Então aqui corta, ó. Então eu vou ter 12. Significa o quê? Que essas 4 letras R, R, P, N podem ficar juntas de 12 formas diferentes. Ou seja, elas podem mudar de lugar entre elas de 12 maneiras diferentes e mesmo assim continuarem juntas. Para cada uma dessas maneiras, para cada uma dessas 12 formas, eu vou ter 60 anagramas. Então, o total vai ser o quê? Então, o total de anagramas ali vai ser 60 vezes 12. Tá certo?
o total vai ser 60 vezes 12. Multiplicando 60 vezes 12, o que é que temos? Ó? 0, 6 vezes 2, 12, 2 vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então, temos 720 anagramas. Então, a palavra Araripina tem 720 anagramas com as consoantes juntas. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Vamos ver agora a permutação circular. Um exemplo aqui, ó, de quantos modos 3 crianças podem formar uma roda de ciranda? Como é que a gente calcula a permutação circular? Olha, a permutação circular de n elementos é igual ao fatorial de n dividido por n. Ou ainda, a gente pode fazer o seguinte, se a gente desenvolver isso aqui, ó, fatorial de n dividido por n, a gente vai ficar com fatorial de n menos 1. Tá ok? Quando eu fizer fatorial de n, desenvolver, fatorial de n é o quê? É n vezes n menos 1 e continua, né? n vezes n menos 1 fatorial. Aí eu simplifico com n, então fica isso aqui. Ó. Então posso usar essa fórmula aqui de cima, aqui, fatorial de n sobre n, ou posso usar isso aqui de baixo, ó. Fatorial n menos 1 fatorial, tá ok? Então, você usa essa daqui ou essa que você achar melhor. Então, no caso aqui são 3 crianças, então a permutação circular de 3 vai ser igual ao quê? Fatorial de 3 sobre 3. Fatorial de 3 é 3, 2, 1 sobre 3. Vou cortar aqui, vou ficar somente com 2. Então, 3 crianças em círculo, né, em uma roda de ciranda, elas podem formar apenas a roda de ciranda de 2 modos. Tudo bem? Aí talvez você pergunte, mas por que 2? Isso era 3, não era 6 não? Vamos observar aqui. Ó. Suponha que aqui eu tenha um círculo, as crianças, ó, as 3 crianças, criança A, B e C. Aqui eu tenho outro. Veja que se aqui eu apenas girar, a formação, a posição relativa entre as crianças é a mesma. Se eu girar aqui, eu vou ter o C aqui girando para a direita, né? Vou ter aqui, ó, o C, aqui em cima o C, aqui o A e aqui o B. É a mesma formação. Se eu ainda girar, aí aqui, ó, o B vem aqui para cima, o C vem para cá e o A vem para cá. Essas 3 são a mesma formação, tá certo? É como se a gente tivesse formações diferentes. Se fosse em linha, seria o quê? Seria ABC, seria CAB e seria BCA. Essas 3 formações é a mesma coisa, porque a posição relativa entre as crianças não mudaram, tá certo? Aí, se eu pegar agora, supor que as crianças soltaram as mãos aqui, ó, e trocaram de lugar. Aqui elas não giraram, apenas soltou a mão e trocou de lugar. O B veio aqui para cima, o A veio para cá. O C continuou aqui. Veja que neste momento a posição relativa entre elas já mudou. Então aqui, ó, se eu der um giro sem elas soltarem as mãos, aí o que é que eu vou ter aqui? Ó? Um giro no sentido horário aqui. Aí eu vou ter o C aqui em cima, o B aqui e o A aqui. Mas é a mesma formação. Ó. Dando outro giro sem elas soltarem as mãos, o que é que eu vou ter? Vou ter o A aqui em cima, o C aqui e o B aqui. Observe que neste caso, o que é que eu tenho? Eu tenho BAC, que é a mesma coisa de CBA, que é a mesma coisa de ACB. Estou olhando no sentido horário, tá certo? Então aqui, ó. Então em linha, em fila, seria 6. Seria 6 modos das 3 crianças ficarem em fila. Mas em círculo, só dá 2. Tá certo? Então por isso que faz fatorial de 3 dividido por 3. Se tivesse 4 crianças, ia acontecer isso 4 vezes. Se tivesse 5 crianças, ia acontecer isso 5 vezes. Então por isso que fazer o fatorial do número de elementos dividido pelo número de elementos. Tudo bem? Bom, seguindo,
Vamos ver um outro exemplo. De quantos modos 5 crianças podem formar uma roda de ciranda? 5 crianças. Permutação circular de 5. O que é que eu vou ter? Fatorial de 5 são as 5 crianças, dividido por 5. Então, a permutação circular de 5 vai ser o quê? Fatorial de 5 sobre 5, né? Conforme o exemplo que eu já mostrei anterior, ok? Então, aqui o que é que eu vou ter? 5, 4, 3, 2, 1, que é o fatorial de 5, sobre 5. Simplifica aqui, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Então, 5 crianças podem formar uma roda de ciranda de 24 modos. Tá ok? Agora vamos ver esse aqui que é bem interessante. De quantos modos 7 crianças podem formar uma roda de ciranda se 3 delas devem ficar juntas? Para compreender, vamos colocar aqui uma roda. E aqui vamos colocar uma criança, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá ok? Vamos supor que aqui fosse a criança A, B, C, D, E, F e G. E 3 crianças querem ficar juntas. Vamos supor que fosse 3 crianças qualquer, vamos supor que fosse essas 3 aqui, querem ficar juntas, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou considerar as 3 como uma só. Então, eu vou ter 4 mais 1, 5. Então, vai ser permutação circular de 5. Que a gente já viu que é fatorial de 5 dividido por 5, né? Como no exemplo que eu mostrei logo do início, tá ok? Então, aqui, a gente já fez isso aqui em cima, dá 24. Então, 7 crianças podem formar uma roda de ciranda, onde 3 delas querem ficar juntas, de 24. Só que aqui tem um problema. Essas 3 crianças, elas podem ficar juntas e elas ficam juntas só nessa ordem. Se aqui tivesse dizendo de quantos modos 7 crianças podem ficar juntas, de quantos modos 7 crianças podem formar uma roda de ciranda, se 3 delas devem ficar juntas em uma mesma ordem, aí seria só uma ordem, seria 24. Mas elas podem mudar de lugar entre elas aqui e ainda permanecerem juntas, tá certo? De quantos modos elas podem mudar de lugar entre elas e ainda permanecerem juntas? Vamos ver? Elas podem mudar de lugar entre elas e ainda ficarem juntas. Tá? Então, de quantos modos? Veja, não são 3? Então, é fatorial de 3, tá certo? É uma permutação simples. Agora, neste caso aqui, fatorial de 3, tá certo? Elas podem ficar juntas desse modo. Então, aqui o que eu vou ter? O total. Então, o total, a nossa resposta vai ser o quê? Vai ser 24 vezes fatorial de 3. Fatorial de 3 não é 6? Então, 24 vezes 6 dá 120 mais 24, dá 144. Então, 7 crianças podem formar uma roda de ciranda se 3 delas devem ficar juntas de 144 modos distintos. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo?